Sou Lauren Escobar, do Estúdio Lauren Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui ao livro de Zacarias, capítulo 7, seguindo. Assim falava o Senhor dos Exércitos: escutai juízos verdadeiros, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem o intente, cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Eles, porém, não quiseram atender e rebeldes me deram as costas e endureceram os ouvidos para que não ouvisse. Sim, fizeram o seu coração duro como diamantes, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu Espírito mediante os profetas que nos perceberam. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos, visto que eu clamei e eles não me ouviram. Eles também clamaram e não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Espalharei-os com um turbilhão por entre todas as nações que eles não conheceram, e a terra foi assolada atrás deles, de sorte que ninguém passava por ela, nem voltava para da terra desejavam, fizeram uma desolação. Sião restaurada, veio a minha palavra do Senhor dos Exércitos, dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos: tenho grandes zelos de Sião, e com grande indignação tenho zelo dela. Assim diz o Senhor: voltarei para Sião e habitarei no meio de Jerusalém. Jerusalém chamar-te-á cidade fiel, e o monte do Senhor dos Exércitos, monte santo. Assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda nas praças de Jerusalém sentar-se-ão velhos e velhas, levando cada um na mão do seu arrimo por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Assim diz o Senhor dos Exércitos: e isto foi maravilhoso aos olhos restantes deste povo naqueles dias, será também maravilhoso aos meus olhos, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que salvarei o meu povo, tirai-o da terra do Oriente e da terra do Ocidente. Eu os trarei e habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, em verdade e em justiça. Assim diz o Senhor dos Exércitos: sejam fortes as mãos de todos vós. E nestes dias ouvi estas palavras da boca dos profetas, a saber, nos dias em que foram postos os fundamentos da casa do Senhor dos Exércitos, para que o templo fosse edificado, porque antes daqueles dias não haverá salário para homens, nem os animais lhe davam ganho, não haviam paz para o que entrava, nem para o que saía, por causa do inimigo, porque eu excitei todos os homens, cada um contra o seu próximo. Mas agora não serei para com o restante deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos, porque haverá sementeira de paz, vide dará fruto a terra, a sua novidade, os céus, o seu orvalho. Farei com que o resto deste povo herde tudo isso. E há de acontecer que a casa de Judá, a casa de Israel, assim como foste maldição entre as nações, assim vos salvarei e serei bênção. Não temais e sejam fortes as vossas mãos, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: como pensei fazer vós
mal, quando vossos pais me provocaram a ira, diz o Senhor dos Exércitos, e não me arrependi, e assim pensei de nós em fazer bem a Jerusalém e a casa de Judá nesses dias. Não temais, eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo, e escutai juízo das nossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Nenhum de vós pense mal do seu coração contra o seu próximo, nem ame o juramento falso, porque a todas essas coisas eu aborreço, diz o Senhor. As palavras do Senhor dos Exércitos veio a mim dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês e do 5º e do 7º e do 10º serão para a casa de Judá regozijo, alegria, festividades solenes. Amai, pois, a verdade e a paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ainda sucederá que virão povos e habitantes de muitas cidades, e os habitantes de uma cidade irão outra, dizendo, vamos depressa suplicar a favor do Senhor e buscar ao Senhor dos Exércitos. Eu também irei. Virão muitos povos poderosos, nação buscar em Jerusalém ao Senhor dos Exércitos e suplicar o favor do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que perguntarão 10 homens, e todas as línguas das nações pegarão sim na orla da veste de um judeu e lhe dirão, iremos conosco, porque temos ouvidos que Deus está conosco. O castigo de diversos povos, a sentença pronunciada pelo Senhor é contra a terra. Adrá que repousa sobre Damasco, porque o Senhor põe olhos sobre os homens, sobre todas as tribos de Israel. Também repousa sobre Amate, que confina com eles, sobre Tiro e Sidom, cuja sabedoria é grande. Tiro edificou para si fortaleza e amontoou prata como pó e ouro como lama nas ruas. Eis que o Senhor despojará e precipitará no mar a sua força, e ela será consumida pelo fogo. Asquelon o verá, temerá também Gaza, e terá grande dor, igualmente Ecrom, porque sua esperança será iludida. O rei de Gaza perecerá, e Asquelon não será habitada. Povo bastardo habitará em Asdod. Em Asdod exterminarei a soberba dos filisteus. Da boca desse tirarei o sangue, sacrifício idolatras, e dentre os seus dentes tais abominação. Então ficarão eles como um restante para o nosso Deus, e serão como chefes em Judá, e Crom como Jebuseu. Acampar-me-ei ao redor da minha casa para defendê-la contra as forças militantes, para que ninguém passe, nem volte, que não passe mais sobre eles o opressor, porque agora vejo isso com meus olhos. O rei vem de Sião, alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Destruirei os carros de Efraim e o cavalo de Jerusalém. O arco de guerra será destruído. Ele anunciará a paz às nações. O seu domínio se entenderá de mar a mar, desde o Eufrates até as extremidades da terra. Quanto a si, Sião, por causa do sangue da aliança, terei teus cativos da cova em que não havia água. Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio
porque tudo vos retribuirei em dobro, porque para mim curvei Judá como arco e enchi Efraim. Suscitarei os seus filhos e Sião contra os teus filhos, ó Grécia. E te porei, ó Sião, como a espada de um valente. O Senhor será visto sobre os filhos de Sião, e suas flechas sairão como relâmpago. O Senhor Deus fará soar trombeta e irá com seus redemoinhos do sul. O Senhor dos exércitos os protegerá. Eles devolverão os funcionários, os pisarão, também beberão deles sangue como vinho, encher-se-ão como bacia do sacrifício e ficarão ensopados como um canto do altar. O Senhor, seu Deus, naquele dia os salvará, como o rebanho do seu povo, porque eles são pedras, de cada coroa resplandecem na terra dele. Pois quão grande é a sua bondade e quão grande a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho as donzelas.